Muitas vezes eu me deparo com gestores, amigos, enfim, me questionando o que é EBITDA? É um índice? É um referenciador? Enfim. Dessa forma eu posso afirmar, é um indicador muito importante aos gestores, aos analistas, aos investidores, aos economistas. EBITDA tem como origem, um nome EBITDA, que nome esquisito, Podíamos achar alguma coisa melhor, mas nada, ele traz na sua essência a terminologia em inglês. Earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Ou seja, traduzindo ao português ao pé da letra, nós temos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, trazendo ao nosso português, ela é conhecida como Lagida. Olha aí, EBITDA e Lagida, Interessante. Até deixa bem claro, porque Lagida, porque são lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, tomar um cuidado para também não confundi-la com EBIT. EBIT e EBITDA, porque a EBIT, na realidade, é o lucro antes dos juros, impostos, que é igual ao lucro operacional. Ou seja, o EBIT é o lucro operacional efetivo. Temos que entender que, para a EBITDA, a forma de nós enxergarmos e nós termos como resultado de EBITDA, nós excluímos do resultado operacional os juros, os impostos, que perdeu, ou seja, que pagou todo o gasto oriundo dos juros e dos impostos, mais aquilo que perdeu em depreciação e amortização. De certa forma, nós conseguimos chegar com esse índice tão importante, tão referencial, naquela condição onde a empresa gerou caixa. O que é caixa que ele gerou na sua operação específica? Porque se nós analisarmos, quando nós falamos em juros, impostos e efetivamente depreciação e amortização, é aquilo que são operações que não são diretamente ligadas ao caixa. Ou seja, se eu excluir esses itens, eu consigo entender a operação efetivamente da empresa, ou seja, é o resultado efetivo da empresa. De certa forma, quando você tem a EBITDA e você consegue apurar como resultado, a partir do resultado operacional, contábil, a exclusão dos juros, dos impostos, depreciação, amortização, você vai na essência, da operação e busca um resultado efetivo. Por que isso? Porque, de certa forma, se nós analisarmos, a hora que eu busco dentro do resultado operacional, eu tenho os impostos, que ele tem as suas variações, ele tem juros que de repente pode estar atrelado a um juro cambial, a um juros de captação de valores, ou seja, eu inflaciono, eu modifico, eu altero esse resultado, tanto positivamente como negativamente. E a mesma coisa, depreciação e amortização. Óbvio que nós temos que inserir no nosso resultado operacional tanto a depreciação como a amortização, mas de certa forma ele não é fruto da minha operação como um todo, a nível de resultado financeiro, buscando o caixa como referência. Então, dessa maneira eu consigo padronizar. Podemos ter efetivamente um EBITDA alto, porque ele é resultado da operação, ele é resultado efetivo da operação, onde você está fazendo a exclusão de itens que não estão ligados ao caixa. Agora, eu posso ter em contrapartida um EBITDA alto, um resultado operacional líquido negativo, menos alto. Vamos primeiro trabalhar com menos alto, ou seja, eu tive um resultado alto e um resultado menor, inferior, bem inferior. Por quê? Porque estamos inclusos nesse resultado líquido, depreciação, amortização, juros e seus impostos. Ao mesmo tempo, eu posso ter um resultado líquido negativo. Olha que interessante. E por que o meu EBITDA está positivo em razão de eu ter um positivo menor ou ter um resultado negativo? Porque cada operação ela tem um peso maior ou menor dos impostos, dos juros, depreciação e amortização. Ou seja, essa análise
fundamental do EBITDA, buscando como cerne a operação da empresa como resultado caixa. Então, dessa forma, temos aí como referência uma grande diferença entre lucro líquido e EBITDA, e que vai nos trazer uma noção efetiva da operação da empresa. Eu quero entender a operação da empresa, eu quero observar financeiramente o resultado que a empresa me fornece. Esse é o índice. Não podemos esquecer que para fazer efetivamente uma análise de uma empresa e conhecer efetivamente a sua operação e entender melhor o seu resultado, entender melhor a sua operação, nós temos que fazer essa análise com outros índices, ou seja, inclusive com a margem EBITDA, dentro de outros que nós podemos citar, e que requeria uma análise e um detalhamento maior. EBITDA, ele é um importante índice para que nós possamos encontrar informações e resultados que nos deem parecer sobre a operação da empresa e a avaliação de caixa e financeira dessa operação específica. EBITDA, façam na sua empresa essa análise, façam essa avaliação, utilizem esse indicador e façam um comparativo entre períodos, analisem se porventura derem essa oportunidade com empresas do segmento, empresas concorrentes. Óbvio que nós não podemos comparar EBITDAs em empresas de diferentes portes e efetivamente de diferentes operações. Não dá, porque esses itens que nós excluímos para efeito de apuração, eles são muito linkados ao segmento. Portanto, EBITDA, faça essa análise na sua empresa, entenda, compreenda e faça com que você possa usufruir. É um índice, um indicador importante para a sua referência. É uma bússola que vai te trazer um bom norte para que você tenha sucesso na sua empresa. EBITDA, entenda, aprenda e utilize.